Vamos lá então, Gálatas capítulo 5, nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 15, nós já estamos no capítulo 5, olha só, já estamos partindo para o final, e já tem novidades assim, né, os próximos capítulos aí, tá bom? Terminando Gálatas, tem coisa nova aí. Gálatas capítulo 5. Nós oramos mais uma vez. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos permitiu, através desses irmãos, louvar o Senhor com cânticos. O Senhor nos permitiu louvar o Senhor com dízimos, ofertas, alimentos. E agora rogamos as Tuas bênçãos nesse tempo onde estaremos ouvindo a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gálatas 5, versículo 1 em diante diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levera toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Meus irmãos, há um tempo atrás, o que os adolescentes mais queriam, assim, de forma geral, era alcançar a maioridade para fazerem o que quisessem. Não era assim? Chegar aos 18 anos era tudo. Na cabeça dos adolescentes era obter o passaporte para o que bem entender. A gente sabe que alguns contextos hoje não precisam mais atingir a maioridade, né? Já fazem o que querem, mesmo sendo criança. Só que a gente não vai falar sobre isso agora, vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Mas por isso é interessante pensar sobre a questão da liberdade, né? O que é liberdade, né? Você já se perguntou sobre isso? A gente tem abordado essa questão nessa carta aos Gálatas, né, de forma bem rotineira. De acordo com o dicionário, liberdade é o direito de expressar qualquer opinião, agir como quiser, né, independência, ter licença ou permissão, e é também a condição de não ser prisioneiro ou escravo. Porém, essa definição, ela falha quando diz que a liberdade é agir como quiser. Isso porque quem definiu a liberdade dessa forma não levou em consideração que a humanidade vive sob a influência do pecado. Não levou em consideração esse pequeno detalhe, de maneira que se agirmos como quisermos, na verdade nós estamos agindo sob a direção de algo, né, para alguma coisa, que é necessariamente o pecado, não é? Estamos agindo sob a direção de algo para alguma coisa, nem que seja para a satisfação dos nossos desejos pecaminosos. Na verdade, depois que o pecado entrou no mundo, nossos atos nunca são livres, eles sempre são tendenciosos. É por isso que essa ideia esse negócio de livre-arbítrio não existe no que diz respeito à salvação. Porque se Deus não tivesse nos escolhido,
de forma alguma nós o escolheríamos. Por quê? Porque o pecado nos influencia. Né? Alguém já disse, né, falando do livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio do urubu, não é? O urubu pode ter um banquete ali, mas se tiver uma carniça, ele esquece aqui e vai para a carniça. Assim somos nós, seres humanos. Se não for o Espírito Santo agindo em nós, nós não vamos escolher o banquete. Nós vamos para qualquer outra coisa. Portanto, a liberdade não é tão simples assim. E hoje nós vamos ver alguns conceitos interessantes nesse texto sobre a liberdade e a escravidão dos Gálatas, às quais né, eles estavam sujeitos à escravidão, e coisas também que eu e você podemos, por falta de atenção, nos submeter, né, deixar a liberdade nos submeter à escravidão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele vai dizer assim que esta é a última sessão da carta de Paulo. Paulo aqui ele passa da exortação para a aplicação, né? Da argumentação para a aplicação do texto. Ele diz que a verdade que foi estabelecida, defendida nos capítulos anteriores, ela agora vai ser aplicada na vida das pessoas, nos capítulos 5 e 6. Ou seja, depois de nos dizer que nós somos filhos de Abraão, por isso é interessante você retomar o que nós falamos, por exemplo, semana passada, depois de nos dizer que nós somos filhos de Abraão, porém através de Sara e não de Agar, Paulo vai nos orientar agora pela ação do Espírito Santo a permanecer nessa verdade. Né? O versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, né, nessa liberdade. Nós temos aqui, então, muitas coisas que para serem tratadas, mas o foco aqui central é a liberdade. E se não nos atentarmos para isso, vamos nos deixar circuncidar, não é? Que tem o sentido aqui, conforme o versículo 2, de rejeitar a Cristo. É fazer um pacto com outra coisa, rejeitando a Cristo, né? E nós já vimos que circuncidar, né, para cumprir a lei, é um erro. Né? Querer ser justificado pela lei é um erro. Inclusive, quando nos submetemos a isso, nós caímos numa emboscada ainda pior, porque segundo o versículo 3, ao fazermos isso, ao querermos a justificação pela lei, nós temos que nos submeter a todos os preceitos da lei. Não é somente não matarás, mas é todo aquele rigor da lei que foi dado ali para Moisés. E nós já vimos que isso é impossível. Né? Até porque a lei não tinha esse propósito de nos justificar, mas sim nos mostrar, não é, que nós somos pecadores. Nos mostrar que nós somos dependentes da graça de Deus, que nós por nós mesmos não vamos nos conseguir salvar. Então esse tema é tão sério que até mesmo nós, que já iniciamos a carreira cristã, corremos o risco de em algum momento ser iludido por alguém ou por alguma coisa e abandonar a corrida. Não é isso que ele vai dizer aqui no versículo 7. E o pior é que fazendo isso, alguns deles, né, dos Gálatas, diziam que estavam seguindo a vontade de Deus. Porém, Paulo, no versículo 8, né, antevendo essa questão de que eles poderiam dizer, não, nós estamos seguindo a vontade de Deus, ele vai dizer assim, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, isso não é de Deus. Preste bem atenção. Preste bem atenção, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E fermento aqui tem um sentido de pecado. Um pouco de pecado. Ou seja, não faça concessões. Não renuncie à sua fé. Você quer mesmo saber o que é guardar a lei? Versículo 14. Toda a lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enfim, voltando aqui no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós temos nesse texto aqui algo importante. Uma afirmação e depois uma ordenança. Uma afirmação e uma ordenança. Isso é muito comum na Bíblia. Se a gente pega, por exemplo, as narrativas do Antigo Testamento, nós sempre vamos ver que Deus, antes de nos ordenar a fazer algo, Ele faz uma afirmação daquilo que Ele fez por nós.
Por exemplo, a narrativa dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A afirmativa. Aquilo que Deus fez por nós. Agora a ordenança: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não matarás, não roubarás. Antes de nos ordenar a fazer algo, Deus primeiro fez por nós. E no versículo 1 nós temos também isso, uma afirmação e uma ordenança. A afirmação: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele já agiu em seu favor. Aí ele continua: permanecei, a ordenança, ao imperativo: permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então é importante observar isso. Por quê? Porque algumas pessoas também podem se enganar achando que a liberdade é para viver de qualquer forma. Agora é freestyle. Eu vivo conforme eu quero. Não, não é assim, né? Se a gente segue a lógica do versículo, muitas pessoas vão pegar a primeira parte, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não preciso fazer mais nada, posso viver do jeito que eu quero. Mas aí acabam se escravizando a um estilo de vida totalmente oposto, totalmente contrário àquilo que Deus tem para nós. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Inclusive para você não se submeter à escravidão dos seus desejos pecaminosos, do seu orgulho, da sua vaidade, da soberba e uma série de outras coisas que, vez ou outra, né, vai chegando perto da gente assim, e a gente às vezes, né, o ego bem inflado assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas toma cuidado, permanecer nessa liberdade. O que está em questão aqui, então, é que Deus, antes de nos ordenar a fazer algo, Ele nos capacita. Assim como Ele nos capacitou, assim como Ele nos libertou da escravidão do Egito, né, o povo de Deus, para que pudéssemos, né, juntos adorá-lo. Da mesma forma, hoje Deus nos libertou também do poder do pecado, das trevas, para a gente não viver submisso ao pecado. Para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Então a pergunta que surge aqui é: o que é essa liberdade a qual Cristo nos libertou e para que é que Cristo nos libertou? Basicamente, Ele nos libertou para viver em novidade de vida, não como vivíamos antes dele, né? Em novidade de vida. Cristo nos libertou do passado para viver atentos no presente, servindo uns aos outros em amor. Hoje, então, nós vamos ver algumas questões a respeito dessa ideia de liberdade, né, da liberdade para a qual Cristo nos libertou. E o primeiro ponto aqui dos versículos 1 a 6 é que, em primeiro lugar, a liberdade cristã é uma liberdade de consciência. É uma liberdade de consciência. Voltar à lei como meio de salvação, meus irmãos, é voltar a um jugo de escravidão. Ou para colocar dentro dos moldes da narrativa do Antigo Testamento, é como se o povo, de fato eles queriam isso, né, quisessem retornar à escravidão do Egito, tendo sido eles libertos de forma poderosa, através de milagres. É basicamente isso, né, voltar a se submeter à lei. Então, antes que a graça de Deus fosse manifesta em Cristo Jesus, a humanidade vivia presa ao regime da lei. As pessoas viviam ansiosas para agradar a Deus através das suas obras, mas nunca conseguiam, porque, eu já falei, a lei não tinha esse propósito. O que Cristo fez ao nos libertar, de acordo com esse texto aqui de Paulo, então, não foi tanto, né, segundo esse contexto aqui, libertar nossa vontade de servidão do pecado, mas libertar nossa consciência da culpa do pecado. A culpa que o pecado, né, nos submetia, nos assolava. Então a liberdade cristã que ele descreve é a liberdade de consciência, liberdade da tirania da lei, que nos impunha coisas difíceis para cumprir e que nós nunca conseguíamos. Estávamos sempre com um saldo devedor, não é? Quantas vezes, por exemplo, você já fez alguma coisa boa, achando que estava agradando seu pai, sua mãe, o seu cônjuge, quando na verdade não era aquilo que eles queriam? Em relação a Deus,
às vezes fazemos assim também. E os Gálatas estavam querendo fazer isso. Querendo cumprir a lei, achando que estava agradando a Deus. Achando que estava fazendo uma vantagem. Olha aqui, eu sigo todas as regras. E aí Deus fala assim, não precisa disso. Vocês já foram justificados em Cristo Jesus. Vocês devem levar uma vida em santidade, como reflexo do fato de Cristo ter morrido por vocês e liberto vocês do pecado. Então, nossa consciência estava cativa às coisas aqui da terra. A nossa forma de adorar a Deus estava fundamentada pelo desejo de sermos aceitos. Só que isso gerava um fardo pesado sobre a vida das pessoas. É por isso que Jesus, dirigindo aos seus discípulos, ele vai dizer em Mateus capítulo 11, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados desses detalhes, desses pormenores da lei que os religiosos impõem sobre vocês, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Então o grande problema aqui é que os gálatas sabiam disso, porém eles estavam deixando essa verdade escapar pelos dedos. E aí Paulo fala com eles, olha, permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Às vezes achamos que essas questões estão muito distantes de nós, mas só um alerta, meus irmãos. Não se engane, isso são questões que ainda hoje batem na nossa porta. Alguns estudiosos dizem que nós vivemos hoje na sociedade do cansaço. Nessa sociedade, nós somos sempre cobrados a estar fazendo mais e mais, através dessas mensagens de autoajuda. Você pode, você consegue, o poder é de vocês. E o problema disso é que essa forma de viver acaba afetando a nossa relação que temos com Deus e queremos também fazer para agradar, fazer para ser aceito, assim como às vezes fazemos lá fora, querendo bater as metas e tudo mais, e nos fadigamos, nos cansamos e queremos importar esse tipo de vida para a nossa relação com Deus. Depois ele quer cobrar a Deus, ó Deus, quanta coisa que eu fiz. Mas o verdadeiro crescimento espiritual, ele não ocorre pela força do nosso braço, nem pela força do nosso pensamento. É por isso que Paulo insiste, não se submeta novamente a um jugo de escravidão. A mudança que nós precisamos em nossa consciência não é um tipo, faça você mesmo, mas é reconhecer que Deus já fez por nós. Ele já nos aceitou. Essa mudança, ela ocorre somente pela fé, lembrando de quem você é em Cristo Jesus, lembrando que Deus é o nosso Pai e nos chama para uma compreensão cada vez mais profunda da sua graça e da sua misericórdia. Não sei se você já ouviu falar sobre a recomendação de quando você se depara, eu espero que você nunca se depare com isso, com uma pessoa acidentada. Qual que é a recomendação? A recomendação é chame o bombeiro, chame um profissional. Sabe por quê? Porque se você for ajudar, você pode, por um simples detalhe, trazer consequências sérias para a pessoa acidentada. A recomendação, então, é o quê? Chame um profissional. Ou seja, não faça isso porque vai dar errado. E Paulo está falando mais ou menos a mesma coisa aqui. Não se deixem circuncidar. Não faça isso que vai dar errado. Não queiram obter o favor de Deus pelo seu próprio esforço. Chame Jesus. Não é? Chame Jesus. Ele fala assim, olha, se vocês continuarem, versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha o quanto é sério essa afirmação de Paulo. Olha, você se depara com uma pessoa acidentada, não vai mexer, porque se você mexer, vai dar errado. Não faça porque vai dar errado. E Paulo, olha, não se deixe circuncidar, vai dar errado. Vocês vão se desligar de Cristo, vocês vão cair da graça.
Então, meus irmãos, o Evangelho liberta a nossa consciência de ficar verificando incessantemente o nosso próprio desempenho. Será que eu já fiz o que eu já fiz é suficiente? E também de ficar comparando as nossas vidas com a vida dos outros. Eu faço muito mais do que você. Glórias a mim, louvado seja eu. Sabe assim? Nossa, olha quanta coisa eu faço, você não faz nada. O Evangelho liberta a nossa consciência que fica aprisionada a essas coisas, marcando quantos pontos nós já temos com Deus. Não é? Em resumo, apesar do fato de já sermos salvos por Cristo Jesus, precisamos o tempo todo nos lembrar de viver de acordo com essa salvação, como filhos e filhas de Deus. Tim Keller, ele fala sobre esse texto da seguinte forma: não há como perdermos a salvação. Não há como perdermos a salvação. Isso tem que ficar claro também na nossa mente. Mas é possível perdermos a liberdade da escravidão do medo quando queremos fazer pelo nosso próprio esforço aquilo que Deus já fez por nós. Quando queremos ser aceitos, quando Deus, na verdade, já nos chamou e já nos aceitou. Então, permanecei, pois, firmes na liberdade de Cristo. Em segundo lugar, os versículos 7 a 12, Cristo nos libertou do passado para a gente viver atentos no presente, meus irmãos. Cristo nos libertou do passado para vivermos atentos no presente. Já ouvi falar de muitas pessoas que, contando os seus feitos, né, de as coisas maravilhosas que fizeram, né, tempo atrás, quando se converteram. Ah, como era bom aquele tempo que a gente fazia isso, né? E isso é muito bom. É muito bom ver as coisas do passado, que as coisas fizeram, né, que as pessoas fizeram na obra de Deus. Porém, melhor ainda, melhor do que começar bem, é continuar no mesmo ritmo, não é? Prosseguir, né, com o mesmo ritmo, não é? Muitos corredores, por exemplo, amadores, na segunda, terceira volta, eles já estão desistindo, porque eles saem com uma vontade intensa, mas não sabem administrar a situação e logo param. E Paulo chama a atenção dos Gálatas para essa questão nos versículos 7 e 8. Olha, vocês, né, correram bem, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, eles começaram bem a corrida, eles acolheram bem a mensagem do Evangelho, eles receberam Paulo como anjo de Deus, eles abandonaram os rudimentos do mundo, eles saíram do paganismo e abraçaram a fé cristã. Só que eles foram persuadidos a deixar esse caminho. Eles começaram bem a corrida, mas perderam o fôlego logo na segunda, terceira volta. E aí Paulo fala assim, essa persuasão não vem de vós, não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão diz respeito ao ensino ao qual eles estavam recebendo, ao ensino ao qual eles estavam ouvindo durante a semana. O pastor fala uma coisa no domingo e durante a semana vocês estão sendo persuadidos por outras coisas, por outras pessoas. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, o ensinamento que vocês estão recebendo não era daquele que havia chamado eles, ou seja, o próprio Jesus. Mas por que isso aconteceu? Por que eles deixaram de correr e se submeteram a um outro tipo de ensinamento? Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, fermento na Bíblia tem um sentido de pecado. Um pouco de pecado. Só um pouquinho. Um conta-gota. Pensa bem comigo, meus irmãos. Se um avião sai daqui de Rio do Sul com destino para ir para os Estados Unidos e, ao calcular a rota, calculou errado 1 grau para a direita ou para a esquerda, onde esse avião vai parar? Com certeza ele não vai chegar no seu destino. Com certeza. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
às vezes negociamos coisas que julgamos pequenas, uma mentirinha qualquer. Ninguém vai saber disso. Às vezes negociamos coisas que julgamos pequenas, mas que podem trazer sérios problemas, grandes problemas para a nossa fé um pouco mais para frente. Um pouco de fermento, um pouco de desvio, um pouco de pecado, isso acaba causando um enorme desvio lá na frente. Um enorme desvio lá na frente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por que eles pararam de correr? Porque não se atentaram para as coisas do presente. Cristo libertou no passado para viver atentos no presente. Eles começaram a ouvir uma persuasão de outros, começaram a ouvir ensinamentos de outros, e esse fermento a conta-gotas gerou um grande problema para eles. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, ele nos chama a abandonar toda e qualquer pretensão de justiça própria e nos apegar à justiça de Cristo. Porque se por um deslize que for, você começar a se apegar à sua justiça própria, é um pouco de fermento que leveda toda a massa. E dali a pouco você vai achar que a salvação diz respeito ao que você faz e não aquilo que Cristo fez. Paulo insistiu tanto nisso que ele pronunciou palavras que talvez são difíceis para o nosso contexto aqui. Ele vai dizer no versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não quero saber. Sofrerá a condenação. Por mais que tenha uma carinha piedosa, sofrerá a condenação. É o que Paulo está dizendo. E no versículo 12, nós temos um termo aqui um pouco difícil de se trabalhar, e o que torna esse termo um pouco difícil de trabalhar é o fato de que nós vivemos numa sociedade da tolerância. Queremos aproveitar o melhor de ambos os mundos. Acabamos sendo tolerantes, e quando nós nos deparamos com alguns conceitos na Bíblia, nós nos chocamos. E a religião do Novo Testamento, a espiritualidade do Novo Testamento, ela nos convida a decidir por Cristo ou pela circuncisão. Ou seja, pela graça ou pelas obras. Não existe meio termo. Paulo diz assim, tomara, versículo 12, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Isso aqui é um eufemismo. O que ele está dizendo? Para aqueles que queriam circuncidar os Gálatas. Mais ou menos assim, tudo bem, vocês insistem tanto em cumprir a lei da circuncisão, eu gostaria que a faca que vocês usam escorregasse e cortasse um membro de vocês. É basicamente isso que ele está falando. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Tão séria é essa questão. Porque se vocês se apegarem a isso, vocês estão deixando a graça. Vocês estão decaindo da graça de Cristo. Meus irmãos, Cristo nos libertou da ilusão que nós vivíamos no passado para vivermos atentos no presente, alertas quanto a esses pequenos desvios em nossos corações inflados, né, por essa sociedade que nos encoraja, né, a cultura do pensamento positivo e também dessa cultura permissiva, né, tolerante com tudo. Cristo nos libertou para viver nessa sociedade. E nós devemos nos posicionar, estar atentos, porque entre Cristo e o mundo não existe 50 tons diferentes. Existe sim uma vida escravizada pela religiosidade do esforço humano, persuadido por um pouco de fermento que leveda a massa, ou se identificar com Cristo e aquilo que ele fez por nós. Portanto, Cristo nos libertou do passado para vivermos o presente, atentos. E por último, em último lugar, no versículos 13 a 15, Cristo nos libertou para viver a liberdade do amor e não para satisfazer a carne. Olha o que diz o versículo 3, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. E a carne que Paulo está falando aqui se refere não no sentido físico, mas a nossa natureza carnal que luta contra o espírito. Vocês foram, né, libertos, mas vocês não podem usar essa liberdade para dar vazão para a carne. Não é? Às vezes as pessoas acreditam, né, induzidas pelas suas consciências presas ao pecado, que não tem problema pecar, que Deus vai perdoar todo mundo. É uma ilusão, não é? Contudo, esquecem que nós fomos libertos do pecado, então nós não podemos mais viver obedecendo ao pecado. Nós não somos mais servos do pecado. Cristo nos libertou e essa liberdade não é para dar ocasião à carne. A liberdade cristã é uma liberdade do pecado e não para pecar. Nós não podemos confundir a liberdade com libertinagem. Se existia aqueles extremistas, né, do outro lado, de achar que deviam cumprir todos os rigores da lei, existiam também aqueles que, não, nós fomos libertos. E aí Paulo vai e fala com eles, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, não é? Então, de acordo com o Evangelho, meus irmãos, nenhum homem é verdadeiramente livre até que Cristo venha libertá-lo. E quando Cristo nos liberta, é para a liberdade, não para nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Hoje em nossa sociedade temos muitas pessoas que proclamam em altas vozes aí, né, lutas pela liberdade, falam em amor livre, né, fazer de qualquer forma e tudo mais, né, o meu corpo, minhas regras, essas coisas assim, né, que dói os nossos ouvidos, assim como quando, né, a gente está escutando alguém tocando violão e toca uma nota errada, que dói o ouvido assim. Sabe, a mesma coisa, essas pessoas hoje falam isso, só que elas não entendem ou não entenderam que ao proclamar essa liberdade a qualquer custo, elas estão, na verdade, escravas dos seus instintos, dos seus apetites, da sua carne. E não foi para isso que Cristo nos libertou. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Então a liberdade cristã é muito diferente. Longe de serem livres para satisfazer a carne, os cristãos são chamados a crucificar a carne. A liberdade cristã envolve a consciência de que, assim como Cristo veio nos servir, nós também devemos servir uns aos outros, porque Ele deu o exemplo. Porque é então que nós somos libertos? Para viver uma vida cristã autêntica, servindo uns aos outros em amor. Olha o que ele diz, para dar ocasião a não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros em amor. Por quê? Vocês querem cumprir a lei? Toda a lei se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a expressão da liberdade de Cristo nas nossas vidas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na liberdade, que implica em ter a consciência liberta da necessidade de fazermos algo para sermos aceitos. Cristo já nos chamou e já nos aceitou. Implica em viver essa liberdade no presente, atentos quanto às coisas que fermentam nossos corações, nos deixando longe da graça de Deus. As pequenas coisas que abrimos mão. Implica também em viver a liberdade do Evangelho em amor ao próximo e não nos escravizar às paixões egoístas. Cristo nos libertou de algo e essa liberdade nos capacita a amá-lo e guardar os seus mandamentos. Guardamos, cumprimos. Se não cumprimos, devemos cumprir, não para sermos aceitos, mas porque Ele já nos aceitou. Porque Ele já nos libertou. E nos libertando, Ele nos convida a participar da sua mesa. Nós vamos cantar ao Senhor, a esse Senhor que nos libertou. Vamos cantar.